Olá, meu nome é Miguel Ramos de Freitas e essa é a apresentação do meu relatório de pesquisa para o Encontro Unificado do ENIC, da UFPB de 2021. O título do meu trabalho é Mudanças nas Contas Externas Brasileiras no século XXI, uma perspectiva baseada no comércio internacional. Minha pesquisa é baseada no plano do projeto de pesquisa da professora Elia Alves, cujo plano é Continuidades e Mudanças das Contas Externas Brasileiras no século XXI, um olhar para o balanço de pagamentos. O trabalho está dividido em introdução, resultados e discussões, conclusões, agradecimentos e referências, de acordo com a norma ética de apresentação de trabalho científico. Meu trabalho parte da pergunta de pesquisa: quais os principais acontecimentos das primeiras 2 décadas do século XXI que influenciaram as contas externas brasileiras e como eles se relacionam com as mudanças teóricas de economia política internacional, como um campo de estudo. O objetivo é analisar mudanças que marcaram o século XXI no que tange às trocas comerciais internacionais e identificar os caminhos de análise sobre a influência do setor externo, com ênfase nos períodos de choque, no desempenho econômico doméstico de países emergentes, com em especial o Brasil. A metodologia utilizada para essa pesquisa foi a análise bibliográfica qualitativa a partir de revisão de literatura, aliada a uma análise de dados de forma descritiva, interpretados por meio da literatura em análise. O trabalho parte de uma cronologia das 2 primeiras décadas do século XXI. Ela vai mostrar os acontecimentos que tiveram no mercado internacional, no comércio internacional, que influenciaram as contas externas dos países emergentes, sobretudo o Brasil. Os acontecimentos aqui vão ser categorizados entre conjuntural ou estrutural, de acordo com os efeitos posteriores que eles tiveram. Os acontecimentos conjunturais tiveram efeitos limitados ou recuperáveis em curto prazo, enquanto que os efeitos estruturais foram sentidos a médio e longo prazo e não foram tão facilmente recuperados quanto os primeiros. O primeiro acontecimento de destaque é o atentado do 11 de setembro. Ele é considerado conjuntural, pois, por mais que ele tenha efeitos imediatos na economia mundial, e isso pode ser sentido por todos os países, seus efeitos foram limitados e não foram contínuos. Logo, por serem recuperáveis, eles foram considerados como conjunturais. Já a entrada da China na OMC, também em 2001, é considerada como estrutural, pois a entrada da China muda completamente os ventos que moviam o comércio internacional como um todo, pois a China conseguiu, até o final da segunda década do século XXI, ultrapassar até mesmo os Estados Unidos em relação a parceiros econômicos. Então, a entrada da China na OMC possui efeitos que se estendem por muito mais tempo e que mudaram drasticamente o cenário em que estava incluído, portanto, sendo considerado como estrutural. De 2003 a 2007, nós temos o ciclo dos preços das commodities. As economias emergentes, elas têm uma grande ligação com a relação com o preço das commodities e por isso a variação desses preços e sobretudo o boom dos commodities é considerado como estrutural, pois ele gerou um grande crescimento que se estendeu por um longo período de tempo para as economias emergentes, em especial o Brasil, a China, e isso está relacionado com a entrada da China na OMC também. Em 2008 temos a crise financeira global, considerada como conjuntural meramente pelo fato de que, em relação ao comércio internacional, ela não teve efeitos duradouros. Porém, em relação aos investimentos externos e outros fatores deste tipo, ela possui sim efeitos, porém esse trabalho está relacionado mais com o comércio internacional e a balança comercial brasileira. Temos então em 2013 e 2014 a queda dos preços das commodities, na verdade uma queda vertiginosa, considerada como estrutural, pois Lelis et al. Discute o fato de que o Brasil possui uma grande vulnerabilidade aos preços das commodities. Vulnerabilidade essa que pode ser vista em diversos outros países emergentes. Vou mostrar mais à frente um gráfico que vai demonstrar tanto o crescimento do PIB brasileiro caindo muito nessa época, quanto também a balança comercial sofrendo um grande impacto devido a essa queda dos preços das commodities. Por fim, em relação ao final da cronologia, a segunda década do século XXI, temos então a pandemia do Covid-19, em 2019, considerada como estrutural, pois os relatórios tanto da UNCTAD quanto do Banco Mundial enxergam que os efeitos sentidos nas economias, efeitos imediatos estes, podem ser sentidos por mais tempo do que esperamos. Porém, devido à proximidade do objeto de estudo, ainda é muito cedo para falar que esses efeitos serão de fato estruturais por mais tempo.
Temos aqui esse gráfico da balança comercial brasileira de bens e serviços de 1995 até 2020. É possível enxergar tanto os efeitos da entrada da China na OMC e o boom de commodities subsequente. Então podemos ver um crescimento vertiginoso na balança comercial brasileira nessa época, como também podemos ver uma queda posterior no período de 2007 a 2009, referente justamente à primeira queda nos preços das commodities, como também à crise financeira global. Porém, essa queda não é tão vertiginosa quanto a que aconteceu de 2013 a 2014, a segunda queda, segundo o Leslie Hall, segunda queda dos preços das commodities muito maior e menos recuperável do que a primeira. Os autores chegam à conclusão de que o Brasil possui uma vulnerabilidade forte em relação ao preço das commodities, chegando a ter um terço da sua economia atrelada a isso. E aqui nós temos o gráfico que mostra o crescimento do PIB do Brasil anualmente em porcentagem. O efeito que precisamos destacar aqui são as quedas. As quedas maiores aconteceram no período de 2008 e 2009, posterior também à crise financeira e à queda dos preços das commodities, mas também chegamos aqui que as maiores quedas aconteceram justamente no período destacado anteriormente na balança comercial. Falamos aqui sobre o período de 2014 até 2016, então posterior à queda dos preços das commodities em 2014, e o período de 2020, destacando então a pandemia do Covid-19. Tudo isso tem relação com as teorias de EPI, pois o momento em que se fala vai ter uma influência no que está sendo discutido na economia política internacional. Portanto, os acontecimentos previamente citados vão contribuir para que haja um foco maior nos estudos do aumento das barreiras não tarifárias, o foco teórico nas potências emergentes, a integração produtiva, a globalização e desglobalização e o enfraquecimento do multilateralismo. Conclui-se que alguns eventos destacam entre os outros e a duração e dimensão de seus efeitos podem fazer com que sejam categorizados como conjunturais ou estruturais. É possível enxergar, a partir da ótica do comércio internacional, a influência da economia mundial nas contas externas brasileiras, evidenciando que o país está suscetível a flutuações ou alterações no mercado global. Conclui-se que o Brasil possui vulnerabilidade a choques externos relacionados ao preço das commodities, na verdade, países emergentes como um todo. E essa vulnerabilidade pode influenciar a economia doméstica do país de forma mais veemente que era previamente imaginado. Agradecimentos à minha orientadora, professora Elia Alves, à Universidade Federal da Paraíba, à Pró-Reitoria de Pesquisa da UFPB e à CNPq. Mostro então minhas referências utilizadas para poder realizar esse trabalho. Obrigado pela atenção. Essa é a finalização da minha relatório de pesquisa.